O time começou a arriscar mais, o Tassiano tentou de fora, mas o jogo ainda estava tenso. A torcida na Vila estava sentindo que qualquer erro poderia ser fatal. Só que aí, meus amigos, a estrela do maior jogador que passou por aqui depois do Pelé voltou a brilhar. E não foi um gol comum. Aos 15 minutos, o Arão deu um lançamento longo, daqueles quem tem joga. A defesa do Vasco se atrapalhou toda, os zagueiros bateram cabeça, uma sorte que o Santos precisava, e a bola sobrou limpa no pé dele. O Neymar ficou cara a cara com o Léo Jardim. E aí é onde a criança se separa dos adultos. Em vez de dar uma bica, em vez de tentar driblar, ele teve uma frieza fora do normal. Deu um toque por cobertura, com uma categoria que parecia que ele estava jogando no quintal de casa. A Vila Belmiro explodiu. 2-1 Santos. Foi o gol da vitória, o gol do alívio, o gol que tirou o peixe da lanterna e jogou o Vasco pra lá. Mas esse gol não valeu só 3 pontos. Esse gol colocou o Neymar em um lugar que poucos chegaram. Com esses 2 gols hoje, o Neymar chegou a 151 gols com a camisa do Santos. Ele simplesmente igualou o Tite, que jogou entre as décadas de 50 e 60, e entrou para o top 10 de maiores artilheiros da história do Santos. É bizarro pensar que o cara que a gente estava criticando semana passada agora está no mesmo ranking que Pelé, Pepe e Coutinho. No século XXI, ninguém chega perto dele. Ele é o maior artilheiro do Santos neste século e provou que mesmo quando o time não ajuda, o talento dele ainda é o que mantém o Santos vivo na Série A. Mas será que isso é o suficiente para o resto do campeonato? E claro que não seria um jogo do Neymar sem um pouco de pimenta. Ele se desentendeu feio com o Thiago Mendes, teve provocação, teve discussão, e o Neymar chegou a cair no gramado alegando uma cabeçada. O juiz não quis saber de conversa e amarelou os dois. Isso mostra como o clima estava nervoso. O Neymar estava pilhado, querendo provar algo, e esse temperamento dele é o que divide a torcida. Uns amam essa garra, outros acham que ele se perde na provocação. Mas o fato é, ele tirou o Thiago Mendes do sério e ajudou a gastar o tempo quando o Vasco tentava pressionar. Mas o momento mais forte da noite não foi nem o gol de cobertura. Foi a entrevista do Neymar à saída de campo. Ele mandou um recado direto para a imprensa e para os críticos. O Gajo disse: "Semana passada falaram que eu era o pior jogador do mundo. Eu acho que até joguei melhor contra o Novo Horizontino do que hoje. Mas hoje fiz 2 gols. No futebol, um dia não serves e estás aposentado. No outro, tens de ir para a Copa." Isso aqui é um soco no estômago daquela crítica que muda de opinião conforme o vento. O Neymar reconheceu que não teve uma partida brilhante tecnicamente, que errou passes e que teve sorte na falha dos centrais do Vasco, mas a frieza dele decidiu. Ele deixou claro, o foco é a Copa do Mundo de 2026 e ele está a matar-se nos treinos para recuperar a forma. Ele sente que a eliminação no Paulista foi uma injustiça com o trabalho dele, e hoje ele usou o Vasco como escudo para responder a toda a gente. Agora vamos falar de um assunto que está deixando a Vila preocupada. Robinho Júnior. Onde é que está o miúdo? Tratado como a grande promessa, o filho do rei do drible nem sequer foi relacionado para o jogo contra o Vasco, e já tinha ficado de fora contra o Novo Horizontino. A informação de bastidor é que a situação é tensa. O contrato dele acaba em abril de 2027 e as negociações para renovação estão travadas. O staff do jogador quer mais minutos em campo, mas o Vojvoda parece que perdeu a paciência. O Robinho Júnior passou de titular contra Palmeiras e Inter no ano passado para a última opção do banco, atrás de nomes como Rony, Moisés e até do jovem Nadson. Será que o Santos vai perder mais uma joia por causa de imbróglios contratuais ou o Vojvoda está dando um corretivo no miúdo? O fato é que, com propostas do exterior a chegar, o Santos está brincando com o fogo ao escantear o rapaz agora. No final do jogo, o Vojvoda fechou a casinha. E temos de dar o braço a torcer. As substituições foram inteligentes. Ele colocou o Smith e o Zé Rafael para dar corpo ao meio-campo e tirar o espaço do Vasco. No final, ainda colocou o menino para correr e gastar o relógio. O Santos soube sofrer, o que é uma novidade nesta temporada. Agora o próximo compromisso é contra o Mirassol, dia 10 de março. É um jogo perigoso, fora de casa, mas o Santos vai com a moral renovada por ter saído da lanterna e estar agora na 13ª posição. O Vasco, esse ficou no fundo do poço, na última posição. A pergunta que fica é, essa vitória foi o início de uma era ou apenas mais um lampejo individual do Neymar que esconde os problemas de um time mal treinado? Santistas, o peixe respirou. O Neymar entrou para o top 10 histórico, calou os críticos e o Vojvoda ganhou uma sobrevida.
Mas eu quero saber de vocês. O que acham dessa situação do Robinho Júnior? É birra do treinador ou o miúdo não está rendendo o esperado? E o Neymar, merece a 10 da seleção hoje ou ainda precisa mostrar mais? Comentem aqui embaixo. O seu comentário ajuda muito o canal a crescer. E se chegaram até aqui e ainda não são inscritos, por favor, deem essa força. Estamos quase batendo os 2.000 inscritos e eu quero trazer cada vez mais bastidores e análises reais para vocês. Ativem o sininho, deixem o like e bora pra cima dele, Santos. Valeu e até o próximo vídeo. Boa noite, família santista! Mais um jogo em que o Santos deixa a gente à flor da pele, mas dessa vez pelo menos tivemos um final feliz. Mas vamos começar pelo começo porque o primeiro tempo foi horrível, não tem outra palavra. O Santos parecia um time que se conheceu hoje no estacionamento da Vila. Sabe aquele time que parece que não treina? Pois é, não tinha uma jogada diferente, não tinha uma ultrapassagem lateral. O Vasco mandou no jogo nos primeiros 20 minutos. O meio de campo do Santos estava batendo cabeça, errando passes de 2 metros. O Gabriel Brazão, que vem sendo muito criticado, hoje teve que ser o nosso herói logo cedo. O Thiago Mendes deu um lançamento magistral e o Nuno Moreira saiu sozinho, cara a cara com o Brazão. Se aquela bola entra, o clima na Vila ia ficar insuportável. E a dupla de zaga? Por incrível que pareça, hoje eles fizeram uma partida segura, salvaram várias bobeiras. Mas o time no geral estava estático, sem movimentação, parecia que o Vojvoda tinha esquecido de dar o treino tático na semana. Mesmo jogando esse futebol pobre, o Santos tem o que os outros não têm: talento individual. Aos 25 minutos e um contra-ataque, que foi uma das poucas coisas que funcionou, o Moisés dominou e teve a visão de abrir para o Neymar. O Neymar bateu colocado, com aquela categoria de quem sabe onde a coruja dorme. 1-0 Peixe. Mas o alívio durou pouco. E aqui eu preciso falar do Miguelito. Ele não fez uma boa partida hoje, estava lento, errando tomadas de decisão, e aos 42 minutos veio o castigo. O Miguelito vacilou feio na saída de bola. O Andrés Gomes aproveitou a avenida, disparou e cruzou rasteiro para o Barros empatar no contrapé do Brazão. Ali a torcida começou a perder a paciência. O Santos entregou um empate num jogo que já estava difícil pela falta de organização. Como é que um time com a folha salarial do Santos permite um erro desses numa saída de bola tão básica? Mas o que o Vojvoda falou no vestiário e por que o Neymar, mesmo fazendo gol, estava visivelmente irritado com o próprio desempenho? Agora que a história fica boa. No segundo tempo, a estrela do camisa 10 brilhou de um jeito que calou a boca de muita gente. E a gente vai falar agora sobre o golaço de cobertura e a treta dele com o Thiago Mendes. Na volta do intervalo, o Vojvoda percebeu que o Miguelito não estava rendendo e fez a troca. Tirou o boliviano e colocou o Barreal. E olha, o jogo mudou de figura. Com 1 minuto em campo, o Barreal já mandou uma bola que tirou tinta da trave do Léo Jardim. O Santos começou a ter momentos de pressão. Nada de outro mundo, mas pelo menos parou de aceitar o domínio do Vasco. O meio de campo do Santos estava batendo cabeça, errando passes de 2 metros. O Gabriel Brazão, que vem sendo muito criticado, hoje teve que ser o nosso herói logo cedo. O Thiago Mendes deu um lançamento magistral e o Nuno Moreira saiu sozinho, cara a cara com o Brazão. Se aquela bola entra, o clima na Vila ia ficar insuportável.